Hoje nós estaremos abordando em nosso vídeo, nesta mensagem, algo que está sendo discutido globalmente: o plano de Deus na crise política global. Você que nos acompanha, você que nos segue aqui através do nosso canal, você tem sentido isso? Essa sensação de que o mundo, de alguma forma, está se desfazendo? As manchetes gritam sobre instabilidade, crises e uma polarização que parece rasgar países ao meio. Nações que até ontem nós acreditávamos, e considerava que elas eram fortes, a democracia, um ideal tão caro, precioso, parece recuar em dezenas de países. Olhamos para os líderes e sentimos desconfiança, olhamos para as instituições e vemos fragilidade. Olhamos para o futuro, o que será o futuro? E para muitos de nós bate uma insegurança, uma ansiedade. Afinal, para onde estamos caminhando? Para onde estamos indo? Se você sente o peso desta pergunta, saiba que não está sozinho. Estamos juntos neste mesmo barco. A sensação de que as placas tectônicas da ordem mundial estão se movendo de um jeito muito perigoso, ela é real. Mas se toda essa desordem, esse aparente caos que nós estamos vendo não for um acidente, e se for? E se não for? E se essa desintegração não for o fim da história, mas uma peça-chave de um plano divino, um plano do Criador, revelado há milênios de anos nas Escrituras? Será que não tem nada a ver? Hoje vamos fundo nisso. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito desta situação e, Deus permitindo que nós chegamos até a nossa conclusão, os sistemas humanos mostrem suas rachaduras e como a fé ela está nos oferecendo a única âncora de verdade na instabilidade que nos rodeia. O problema visível, o colapso da confiança, ela não precisa ser um analista político para perceber que tem algo muito errado. Nós já percebemos, não precisa ser um analista. A gente vive numa era de desilusão. A confiança, que é a base de qualquer sociedade que funciona, está em queda livre. E vamos torcer para que o velame, o paraquedas, possa abrir, Confiança nos governos, nos políticos, na mídia, até uns nos outros, principalmente aqui em nosso país. É gritante, é alarmante. Uma pesquisa que já aconteceu optou que 78% dos nossos companheiros do torrão aqui brasileiro acredita que o país está mais dividido do que no passado. É um sentimento que racha famílias, envenena o debate e trava a nação num cabo de guerra sem fim, onde a energia que deveria construir o país é gasta em pequenos ataques. E esse fenômeno não é nosso. No mundo todo, deixa eu ver o telefoninho aqui, que o telefone está tocando aqui. No mundo todo, nós podemos observar que estas coisas que está acontecendo, às vezes até em volta de nós mesmos, são coisas que na palavra de Deus há muito tempo, já era para estar acontecendo isso, mas às vezes Deus está adiando os seus planos para nos dar mais um tempinho para nós pensarmos. Relatórios de 2024 e 2025 acendem o alerta à liberdade de expressão, que está sob ataque. A integridade, que é tanto falada, tão questionada nos pleitos, e o número de países que caminham para o autoritarismo é maior do que o de nações que se fortalecem. Os Estados Unidos, por exemplo, tanto tempos visto como um farol, hoje são classificados como uma democracia, vamos dizer assim, que está sendo abalada, e o Brasil, infelizmente, recebeu a mesma classificação. O que estamos vendo é o cumprimento do que a Bíblia descreveu há muito tempo, lá em Mateus capítulo 24.
Jesus nos avisou dos sinais dos tempos, ele falou de nação contra nação, reino contra reino. Isso não é só sobre guerra com tanques e mísseis, mas essa guerra interna que coloca cidadão contra cidadão. Ele disse que por se multiplicar, lá no capítulo 24 de Mateus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que está polarizando, esta polarização tóxica, senão é o esfriamento do amor, da empatia e também do respeito próximo. O sistema político dos homens, com suas promessas de um mundo perfeito aqui na terra, aqui no chão brasileiro, está rachando. Ele simplesmente não consegue entregar a paz e a estabilidade que prometeu, que promete, que um dia foi assunto de pauta, e isso gera uma frustração gigantesca. As pessoas estão cansadas. Cansadas do quê, João? Cansadas de corrupção, de promessas vazias, de que um jogo que parece só de cartas marcadas. E é exatamente neste ponto, na falência do projeto humano, que a perspectiva de Deus começa a fazer todo sentido nesse plano celestial. A revelação do plano de Deus, há muito tempo ela é discutida, há muito tempo ela é falada, mas nós não colocamos fé naquilo que Jesus nos prometeu, naquilo que Deus falou. Enquanto o mundo procura respostas na política, trocando um líder por outro, um sistema por outro, num ciclo sem fim de esperança e decepção, a Bíblia, a própria palavra de Deus, nos chama para olhar para cima. Olhar para cima, para enxergar a mão de Deus soberano que rege a história muito acima do caos que estamos passando. Esta crise global, ela não pega Deus de surpresa, nunca pegou e nem pegará. Pelo contrário, ela foi profetizada com detalhes impressionantes há mais de 2.500 anos. No livro de Daniel, livro que também é das profecias, fazendo parte com o livro de Apocalipse, é revelação no Velho Testamento e outra revelação no Novo Testamento. No capítulo 2 de Daniel, a gente encontra umas profecias mais incríveis na Bíblia. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso daquela época, tem um sonho que o deixa apavorado e ninguém conseguia decifrar. E aí que Deus revela o sonho e o seu significado ao profeta Daniel. O sonho era sobre uma estátua gigante, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e os pés, uma mistura esquisita de ferro e barro. Daniel explica que cada metal representava um grande império mundial que viria na sequência: Babilônia, ouro; Médio Pérsia, prata; Grécia, bronze; e finalmente o Império Romano, ferro. A história, ela nos confirma que, de um jeito assustador, a ascensão e a queda de cada um deles exatamente na ordem prevista. Mas a profecia, ela chega até os nossos dias. O que são os pés da estátua feita de barro? Eles representam o estágio final dos governos humanos. A nossa era, o ferro. O que representa o ferro? É a tecnologia, o poder militar. Mas e o barro e a fragilidade? A divisão e a fraqueza humana. E o ferro e barro? Não se mistura, não. De forma alguma. Eles podem até estar juntos, mas nunca vão formar uma liga de verdade, uma liga firme, forte. Essa é a foto perfeitíssima do nosso mundo político, uma mistura instável de poder e fraqueza. Nós temos nações com armas para destruir o planeta se forem acionadas, mas que por dentro são frágeis, rachadas pela polarização. Temos alianças que parecem fortes, mas se quebram numa primeira crise. A profecia diz: procurarão misturar-se, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Leia lá, Daniel, capítulo 2, e o versículo 43. É por isso que tudo está tão instável, e o problema não é de direita, não é de esquerda, não é do centrão, não é de cima, não é do lado, não é de baixo, o problema é o barro.
É a natureza humana frágil e dividida, tentando se sustentar. E por que Deus permitiu, permite e está permitindo, e talvez a gente não sabe até quando que ele vai permitir isso? Para nos mostrar de um jeito que não deixa dúvidas que todo reino construído por homens é temporário e falho. Ele está nos mostrando que a nossa esperança não pode estar em sistemas de barro. E então, no auge do sonho, algo incrível acontece. Uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, atinge os pés de ferro e o de barro e faz a estátua inteiríssima virar pó. E essa pedra cresce, se torna uma montanha e enche toda a terra. Daniel vai terminando a sua interpretação com uma promessa poderosa. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esmiuçará e consumirá, consumirá a todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo sempre. O seu reino não será abalado. Daniel 2,44. O colapso que a gente vê não é o fim, é a preparação do terreno. É a demonstração da falência do barro para que o mundo esteja pronto para o reino da rocha, o reino eterno de Jesus Cristo. Onde encontrar esta estabilidade em meio a todo este caos? Ok, vamos falar. O cenário é caótico, né? Mas a profecia é clara. E aí? O que a gente faz com esta informação? Entra em pânico? Não. Se junta um dos lados da briga achando que o nosso barro é o melhor que o do outro? Também não. A resposta da Bíblia é um sonoro não. Um não à política, um não que é profecia espiritual. A estabilidade não vai ser encontrada num novo presidente ou numa nova lei. A estabilidade se encontra em uma pessoa chamada Jesus Cristo, a rocha eterna. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele estava sendo realista. Guerras, crises, perseguições. Mas a frase, ela não termina aí, ela completa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33. A nossa paz não é na ausência de problemas do lado de fora. Ela não vem de lá, mas na presença daquele que já venceu tudo isso. O Salmo de número 46 pinta o quadro perfeitíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Que firmeza, hein? Que decisão forte, que confirmação na palavra de Deus. O salmista descreve o caos absoluto e a resposta de quem crê não tem medo, mas confiança. Por quê? Porque a nossa base não está na terra que treme, mas no Deus que é inabalável. Isso muda tudo. Muda toda a forma como a gente olha para a política, olha para a situação, e o apóstolo Paulo ainda nos lembra que a nossa cidade está nos céus, Filipenses 3:20. Isso não significa ser um cidadão irresponsável, claro que não. Devemos orar pelos governantes, ser sal e luz, promover o bem, mas significa que a nossa lealdade final, a nossa esperança mais profunda, não está amarrada a uma nação ou uma ideologia. A nossa esperança está ancorada na eternidade. Somos embaixadores de um reino que não pode ser abalado. Quando você entender isso, as manchetes perdem o poder de te apavorar. A crise política deixa de ser uma fonte de desespero e se torna a confirmação da palavra de Deus. A ascensão e queda de líderes, nações, virá. E quando nós ouvirmos este ruído de fundo para a grande melodia da história, a preparação para a vinda de Jesus, para a vinda de Jesus Cristo está próxima. Eu quero te chamar para uma boa ação. Eu quero te convidar. Então, neste final, no fim das contas, todo esse caos político não é um sinal de que o plano de Deus deu errado. Pelo contrário, é um outdoor gigantesco piscando em neon para o mundo inteiro, dizendo que o plano dele está avançando exatamente como previsto. Os reinos de barro estão se quebrando para dar lugar ao reino eterno, a rocha. É uma brigalheira, País contra país, nação contra nação, povo contra povo,
pai contra filho, filho contra... É um rolo danado, não é verdade? A instabilidade dos homens só está preparando o palco para a estabilidade perfeita de Cristo. A pergunta, então, não é quando o mundo vai melhorar, mas sim aonde você está construindo a sua vida, o seu futuro. Se a sua esperança está nos sistemas deste mundo, você está construindo sobre areia. E a tempestade já começou. Mas se o seu fundamento é Cristo, a rocha, você pode ter certeza, olhar para o vento e para as ondas com a paz que ninguém consegue explicar. Se esta mensagem, ela lhe trouxe um pouco de paz e clareza para tu e também para tu, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir que existe uma esperança segura que vai muito além das manchetes. Deixe aqui nos comentários como você tem mantido a sua fé em meio a tanta instabilidade diária. E o mais importante, não se desespere. Olhe para cima. A nação que está sendo preparada para a redenção que está se aproximando. Jesus vai buscar o seu povo e todo esse sistema será abalado. Se você acreditar e gostou da mensagem e quer continuar entendendo os nossos tempos pela ótica da infalível palavra de Deus, se inscreva no canal, não perca tempo não. Deus abençoe você, que esta mensagem possa ser edificante, não apavorante, para você e, é claro, também principalmente para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a nossa próxima edição.